Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico, né? Nesse vídeo nós vamos falar sobre R$1.000 de renda extra com brigadeiros, tá? É um tema que geralmente eu abordo muito em vários vídeos, falando gere uma renda extra e do exemplo do brigadeiro. Mas nesse vídeo eu vou detalhar mais sobre isso. Por quê? Porque eu vou até anotei aqui, né, os tópicos para comentar com vocês sobre a questão do custo, né? Custo por unidade, como é que você vai ter o controle e vai saber disso. Questão, como é que vai ser o tamanho do brigadeiro para você ver, né? Qual será a estratégia de venda do preço, aonde você vai vender, então quais serão os locais, né, que você deve ir vender, quantos brigadeiros você precisa vender, né? E quantos é possível vender, né? E assim por diante. E também o que você vai fazer com o dinheiro, né? O que você vai fazer e também um bônus aí adicional nisso, ok? Então peço para você vir aqui embaixo, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos que saem diariamente. Qualquer dúvida sobre o vídeo, sugestão aos vídeos, escreva nos comentários ou está dentro respondendo todos vocês. Então, R$1.000 de renda extra com brigadeiros. Primeiro ponto, anotar os custos por unidade, tá? Eu não sei a receita aqui exatamente do brigadeiro, mas isso é fácil, você procura aí no Google que encontra. Então, ou procurando a receita, anote a quantidade de receita. Se essa quantidade de receita faz 30 brigadeiros, e aí você vai lá e olha no mercado o custo. Essa receita, cada receita faz 30 brigadeiros, e o custo é R$30. Um exemplo, para ficar mais prático, né? Mas você anote e vê bem certinho. Então, se eu quero, então a cada brigadeiro tem um custo de R$1, né, por unidade. Se eu gasto 30 para gerar 30, R$1 a unidade, certo? Então, você separa uma grana aí para iniciar. Vou iniciar com R$50, vou iniciar com R$100, essa renda extra. Não sei, separei, tá? Além desse custo, você tem que anotar todo o custo que é gasto por unidade, né? E nesse custo entra o quê? Todos os ingredientes, entra a parte do fogão, né? Porque você vai ter que cozinhar ali no fogão, fazer. Vai ter que ter um pote, de preferência que tenha tampa, né? Se for transparente, melhor. Se não for, tudo bem, não tem problema. E daí você vai ter que ter também forminhas, né, para colocar. Às vezes até se quiser dar uma aprimorada, botar uma embalagenzinha, né, de plástico ali, embalar para ficar mais melhor, né, apresentável. Mas não é tanto o problema nisso aí. Beleza. Então anotou todo o custo, eu sei. Eu gasto para fazer um brigadeiro desse tamanho que eu faço R$1 a unidade, certo? Beleza. Segundo ponto, eu posso vender esse brigadeiro na estratégia 2 por 5, um brigadeiro é 3 e 2 brigadeiros são 5. Posso utilizar essa estratégia? Dependendo do tamanho do brigadeiro, sim, é possível utilizar essa estratégia. Se o brigadeiro for muito pequeno, as pessoas não vão querer pagar R$3 e nem 2 por 5, vão querer pagar R$2, por exemplo. Tá? Então, dependendo do tamanho, vai impactar logicamente no custo, né? Mas você tem que analisar isso, porque você pode, nesse caso da estratégia, fazer um brigadeiro é 3, 2 brigadeiros são 5, né? E você pode, por exemplo, colocar 5 brigadeiros é R$10. Tá, Lucas, mas se eu vender 5 brigadeiros a 10, é como se fosse R$2. Sim, só que você está vendo uma quantidade muito maior, tá? Então faz esses combinhos, né? 1 é 3, 2 é 5 e 5 são R$10. Dessa maneira, com combo, se você vender o 2 por 5 ou o 5 por 10, você vai estar vendendo quantidade maior para uma única pessoa. Consequentemente, acelera a quantidade de venda. Então, é melhor, tá? Isso é uma estratégia. Aonde eu vou vender? Então, quais locais que eu vou vender? Você tem que ver os locais que você tem na sua cidade. Por exemplo, quem mora no litoral pode vender na praia se tiver fluxo de pessoas na praia, né? Por exemplo, se for aqui no sul, vai conseguir na temporada de verão, tá? Aí dependendo da sua cidade, na minha cidade, por exemplo, tem uma praça que é muito movimentada, vá vender nessa praça. O centro da minha cidade tem um calçadão, por exemplo, movimenta muita gente, vou vender lá por perto, beleza? Então veja onde tem fluxo de pessoas. Por quê? Quanto mais pessoas passarem próximo, né, próximo de você e você conseguir ofertar, né, mencionar, brigadeiro, não sei o que, enfim, né, colocar uma plaquinha, também você consegue colocar uma plaquinha do preço dos brigadeiros, enfim. Então, quanto para mais pessoas você oferecer, né, mais pessoas passarem na frente do seu negócio, digamos assim,
maior a probabilidade de você vender. Então vamos supor que para cada 10 pessoas que você ofereça, você vende para uma. Então quer dizer que a cada uma venda, você ouviu 9 nãos e um sim dessa venda, né? É assim que acontece. Em venda é isso. Então você vai oferecendo para cada vez mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Quanto mais você oferecer, maior serão a quantidade de vendas. E se você nessas vendas fazer venda que seja o 2 por 5 ou 5 por 10, você vai ter conseguido vender uma quantidade muito mais elevada, né? Quantos eu vou precisar vender? Aí depende. Você fez 100 brigadeiros para vender? Venda os 100. Fique lá um tempinho, ofereça, vai oferecendo até conseguir vender os 100. Fiz 200 para vender, vai lá e vende os 200. Né? Quantos vender fica a seu critério. Mas de preferência, vá e venda a quantidade que você produziu. Né? Se produziu 100, produziu 200, vai e vende. Inicia, por exemplo, com 100. Tá? Vai lá, busca vender, vai indo, vai tomando jeito. Você vai ver, para vender 100 brigadeiros eu levei 1 hora. Beleza. 100 brigadeiros eu levei 1 hora. Então, na próxima vez, vou levar 150 brigadeiros, por exemplo, para vender. Levo 150. Conseguiu vender? Sim, consegui. Então, na próxima, traz 200. E assim, você vai aumentando. Não vai já de cara com 300 unidades. Tá? Então, vai dessa forma subindo a quantidade. O que eu vou fazer com o dinheiro? Então, veja bem. Se você, para produzir 100 brigadeiros, gastou R$100, então, e vamos supor que você vendeu o final, depois que ter vendido as 100 unidades, por exemplo, deu R$250. Então, deu R$150 de lucro. O que você pode fazer? Você pode pegar aqueles seus 100 iniciais, né, coloca de volta na sua carteira, digamos, ou investe, enfim, e aqueles 150 do lucro, você reinveste no negócio primeiramente. Para quê? Para gerar 150 novos brigadeiros. Esses 150 novos brigadeiros vão trazer, por exemplo, um resultado de R$330. E aí, quando der 330 menos os 150 que tu gastou, sobrou 180. O que você pega? Desses 330, separa 200 para produzir brigadeiro, os outros 130 você já pode recolher. Para quê? Ou para você investir, ou para alguma coisa que você queira. Então, dessa maneira, você pode ir reinvestindo uma parte do que vai entrando. Então, o custo que você já teve anteriormente, mais uma parte dos lucros, você reinveste para fazer uma quantidade maior. E assim vai indo. Então, você vai aumentando a quantidade até chegar num limite. Na minha cidade, eu consigo no máximo vender 300 unidades num domingo, por exemplo. Bateu nos 300, continua apenas nos 300, pega o lucro e, de preferência, esse lucro que você tiver depois, utilize boa parte dele, pelo menos, para investimentos. Por quê? Vou mostrar na tela para você aqui já um bônus, né? Vamos supor que você pegue aqui para 30 anos, com uma taxa de 1% ao mês, e você vai fazendo todo esse processo e gere R$500 de renda extra. Gerou R$1.000 de renda extra, né? Que era o tema do vídeo, então, para vender 1.000 brigadeiros, né? 1.000 brigadeiros vendendo vai dar R$1.000 aí de renda extra. Então, desses R$1.000 que você gerou de renda extra, vamos supor que você invista R$500. Por 30 anos, isso vai dar R$1.750.000 que você vai ter acumulado. Tá? Colocando R$500 dos 1.000 que você vai ter gerado de renda extra, por exemplo. Tá? Então, que entra a parte bônus, que era os investimentos. Né? Então, recapitulando. Anote, né, o custo que você tem por unidade. Veja, logicamente, o tamanho do brigadeiro, como é que vai ficar. Anote o custo por unidade. Com o custo definido e vendo que o tamanho do brigadeiro é bom para poder vender 1 por 3, 2 por 5 e 5 por 10. Então, entra a estratégia nisso aí. Aonde vender? Locais que tenha fluxo de pessoas grande. Praças, eventos, enfim, locais que passa muita gente no centro, enfim, praias. Quantidade de vender, a quantidade que você produziu. Então vai iniciando, inicia com 100, depois vai para 150, está conseguindo vender, né, o 100, vai para 150, vendeu 150, na próxima vez traz 200 e vai acrescentando até chegar num limite que, na minha cidade o máximo que eu consigo vender é 300, beleza, para em 300, então toda vez vai e vá vendendo 300, né? Vá aprimorando também sobre a questão de estratégia de atendimento ao cliente, de vender, de conversar, de persuadir o cliente a comprar, né? Por exemplo, o cliente fala,
vai lá, me dá 2, e aí te dá 10 reais, por exemplo. Fala, o senhor não quer aproveitar, levar 5, então, que daí fica nesses 10, então o seu custo por unidade que estava sendo 2,5 cai para 2 reais, tu não quer aproveitar isso? Ofereça. Não tem problema tu tomar, a pessoa falar, não quero hoje. Tudo bem, não tem problema. Ofereça. Ninguém perde um dedo, um braço, algo do gênero, oferecendo. A única coisa que você vai ouvir é não. E não para uma pessoa que vende, para uma pessoa que empreende, é comum. Você ouve vários nãos até conseguir um sim. E é assim que funciona, beleza? E aí, pegue aí parte então do que você conseguir nessa renda extra e invista para você gerar um patrimônio, gerar uma grana boa aí para sua liberdade financeira, por exemplo. Beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que tem o e-book também aqui embaixo, né? 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Dá uma conferida, talvez te ajuda também. Grande abraço e até o próximo vídeo.